Quando trabalhamos uma sequência, um dos objetos de estudo é a convergência dela, ou seja, para onde essa nossa sequência ela está indo, o que está acontecendo com essa nossa sequência. E o que trabalha com isso é a convergência de uma sequência, é a gente saber se ela converge. Nós dizemos que uma sequência ela converge quando o limite dela é igual a um certo L, quando ela tende para um certo valor. Essa definição de convergência nada mais é do que a definição de limite. Então, você tem um valor enésimo, esse valor enésimo está tendendo para um limite L. Então, nós dizemos que o limite da do valor a n, quando n tende para infinito, é igual a L. Quando isso aqui acontece, esse L sendo um valor único, nós dizemos que ela converge. Se ela não tende para um valor único, nós dizemos que ela diverge, certo? E ou seja, ela não converge para um valor finito. Então, uma sequência convergente é quando esse limite for igual a L. Nós estamos trabalhando com limite, então vamos às definições de limite dentro das nossas sequências. Bom, tudo que vocês viam lá no cálculo 1 ou lá no estudo sobre limites de funções serve aqui também nas nossas sequências, certo? O limite de uma constante é a própria constante. Se você está multiplicando, você pode passar para frente do limite. Você pode aplicar o limite nos dois, quando está somando, quando está subtraindo. Você pode aplicar no primeiro, multiplicar pelo segundo, na divisão. Ah, outra coisa, aqui também vale L'Hopital, o mesmo L'Hopital que vocês faziam antes no cálculo ou nas funções, aqui vocês também vão poder estar trabalhando com eles. Todas as formas de indeterminação, trabalhar as indeterminações, vocês vão estar usando aqui também. Enfim, o limite a gente vai estar usando como ferramenta principal para a gente estudar essa nossa sequência, saber se ela converge ou não, certo? Vamos a alguns exemplos? Por exemplo, letra A, 2n sobre 2n mais 1. Bom, se a gente aplicar o limite de n sobre 2n mais 1, quando n tende para infinito, vai ficar infinito dividido por infinito. Como é infinito sobre infinito, a gente pode usar L'Hopital. Mas quando é que a gente pode usar L'Hopital mesmo? Bom, quando você tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, certo? Então, como deu infinito sobre infinito, a gente pode usar L'Hopital. Fazendo a derivada do n vai ficar 1, derivada de 2n é 2, derivada de 1 é 0, portanto 1 meio, 1 meio. Realmente, esse limite ele vai tender para 1 meio, certo? Outro exemplo, letra B. Menos 1 elevado a n mais 1 de n sobre n mais 1. Percebam que é quase a mesma sequência, só que agora nós temos esse menos 1 aqui na frente. Então, o que vai acontecer nesse caso? Percebam que quando a gente vai colocar alguns termos, eu esqueci de colocar, ela converge para 1 meio, certo? Voltando aqui, então, nós temos que esse n sobre 2n mais 1, ele vai tender para 1 meio. Se a gente desenvolver um pouquinho dos termos do n sobre 2n mais 1, que nós fizemos anteriormente, a gente percebe que ele vai estar se aproximando cada vez mais de 1 meio. Mas isso aqui, ele não nos dá objeto suficiente para a gente entender o que está acontecendo com os nossos valores. Então, vamos colocar como menos 1. Vai ficar 1 terço, menos 2 quintos, mais 3 sétimos, menos 4 nonos, mais 5 sobre 11, que, fazendo na calculadora, a gente tem esses resultados aqui. Então, mais 0,33, menos 0,4, mais 0,425, menos 0,44, e assim consecutivamente. Então, ele fica alternando entre positivo e negativo, de maneira que ele vai perto do mais 1 meio, perto do menos 1 meio, perto do mais 1 meio, perto do menos 1 meio. Como é que a gente analisa isso? Bom, se você tem esse sinal alternado, a melhor maneira é você analisar o par e o ímpar. Então, se o n é par, vamos pensar, se ele é par, vai ficar 2 mais 1, 3, 4 mais 1, 5, 6 mais 1, 7, o expoente ele fica ímpar. E se ele fica ímpar, o resultado vai ser negativo. Se o resultado é negativo, isso aqui vai tender para menos 1, portanto, menos 1 meio. Quando n é par, ele tende para menos 1 meio. Quando n é ímpar, perceba que o número ímpar mais 1 vai ficar um número par, portanto, esse termo fica positivo e ele vai tender para mais 1 meio. Então, quando n é par, ele tende para mais 1 meio, ímpar tende para menos 1 meio. Ele não está indo para um lugar L, para um limite único L. Ele está divergindo, ou ele não está conseguindo ir para um lugar único. Ele está alternando entre mais 1 meio e menos 1 meio.
Portanto, nós dizemos que essa nossa sequência, ela diverge, porque ela não tende nem para mais um meio, nem para menos um meio, certo? Ela fica alternando entre os dois resultados. Mais um exemplo. Menos 1 elevado a n mais 1 de 1 sobre n. Olha, de novo, uma sequência alternada. Então, sendo uma sequência alternada, vai divergir? Não, nem sempre. Percebam aqui que esse 1 sobre n, ele tende para zero. Então, se ele tende para zero, olha o que acontece com os nossos pontos. Para n igual a 1, você tem 1. Para 2, menos 1 meio. Para 3, mais 1 terço. Menos 1 quarto, mais 1 quinto, menos 1 sexto. Ele vai fazer essa curvinha, ele vai estar tendendo cada vez mais próximo de zero. Então, tanto quando o n for par, o limite é zero, e o n ímpar, também o limite é zero. Das duas maneiras, ele tende para o mesmo valor, então nós podemos dizer que essa nossa sequência ela converge para zero. Se ela converge para zero, nós temos, olha só, duas situações. Aqui ela tende para valores diferentes, diverge. Tendo para o mesmo valor, converge. Então, nós temos um teorema que a gente pode colocar aqui. O teorema nos diz que uma sequência converge para um limite L, se e somente se, quer dizer, vale a ida e vale a volta, né? Se as sequências têm, dos termos de posição par e ímpar, convergem para o mesmo limite L, para o mesmo resultado, certo? Então, se você analisa o par e o ímpar, e ambos tendem para o mesmo resultado, portanto, ela vai convergir para esse mesmo resultado. E se ela converge, tanto os pares quanto os ímpares vão ter o mesmo resultado. Como consequência desse teorema, um outro teorema que nós temos é se em módulo ela tende para zero, então a sequência tende para zero. Veja que aqui só vale a ida. Se em módulo ela tende para zero, se o limite do módulo de n é igual a zero, então o limite do enésimo termo é igual a zero. Se você analisar ela positivo e negativo, em módulo ela for igual a zero, então ela vai tender para zero, certo? Um outro exemplo, 8 menos 2n. Isso aqui dá tranquilo, né? Quando n tende para infinito, 8 vezes 2 vezes infinito, isso aqui vai dar igual a menos infinito ela vai divergir. A gente diz que ela vai tender para menos infinito, certo? Ainda, um outro exemplo, encontrar o limite da sequência n sobre e elevado a n. Bom, é só a gente aplicar o limite de n sobre e elevado a n, vai dar infinito sobre infinito. Como é infinito sobre infinito, você pode usar L'Hopital. Usando L'Hopital, nós temos que derivada de n é 1, derivada de e elevado a n é e elevado a n, portanto, fica 1 dividido por e elevado a infinito, que fica infinito. 1 dividido por um número muito grande vai dar 0, portanto, ela tende para 0. E, mais um exemplo, mostrar que a raiz enésima de n, quando n tende para infinito, é igual a 1. Mas o que isso tem a ver com sequência? Bom, poderia trabalhar com a sequência dessa maneira. Raiz de 2, raiz cúbica de 3, raiz quarta de 4, raiz quinta de 5, enfim. Você tem uma sequência definida dessa forma. Raiz enésima de n, que é o n elevado a 1 sobre n. Como é que a gente mostra que isso aqui é igual a 1? Bom, é só resolver esse limite. Para resolvermos esse limite, a gente vai ter o seguinte. Quando n tende para infinito, você vai ter infinito elevado a 1 dividido por infinito. 1 dividido por infinito é zero, então nós temos infinito elevado a zero. E infinito elevado a zero é indeterminado. Por ele ser indeterminado, a gente tem que achar alguma maneira de resolver. Nós não podemos dizer nem que é zero, nem que é infinito. Ele dá um resultado e nós não sabemos que resultado é esse, então a gente tem que trabalhar com esse nosso resultado. Bom, vamos lá. Nós sabemos que e elevado a ln de a é o próprio a, certo? Então, a gente vai utilizar essa ideia do e elevado a ln de a para resolver. O que a gente faz? A gente aplica o e vezes elevado a ln. E elevado a ln a gente vai ter e elevado a ln do n elevado a 1 sobre n. Pela propriedade de logaritmos, de logaritmos, esse expoente a gente pode passar ele multiplicando, então ele passa para cá como 1 sobre n. E o limite, a gente vai colocar o limite aqui em cima, né? Aqui que a gente vai substituir. Então a gente pode pegar esse limite que está aqui embaixo e jogar ele aqui para cima. O limite do ln de n sobre n. Bom, quando tende para infinito, a gente vai ter infinito dividido por infinito, dá para usar L'Hopital nessa parte aqui em cima, usando L'Hopital.
Derivada do ln de n é 1 sobre n. Derivada do n, 1. 1 dividido por infinito, 0. 0 dividido por 1, 0. Portanto, a gente tem e elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1, que é o que nós queríamos demonstrar aqui, certo? Então, essa é a ideia para quando nós queremos trabalhar uma sequência, se ela vai convergir e para onde que ela vai estar convergindo, certo? As próximas videoaulas, elas fazem referência ao teorema do confronto e a uma sequência quando ela é monótona a partir de um certo termo. A sequência do confronto e as sequências que elas são crescentes a partir de um certo termo, certo? Ou as sequências recursivas, ok? É isso para a nossa terceira videoaula. Até breve!